Bom dia, galera. Meu nome é Jean-Pierre e o objetivo desse vídeo é comprovar os fundamentos teóricos da segunda lei de Newton, através de alguns dados de experimentos realizados, com a ajuda do programa Tracker. Bem, primeiro, para antes do experimento, precisamos explicar um pouco sobre a primeira e sobre a segunda lei de Newton para um entendimento melhor. A primeira lei de Newton descreve que um corpo sem nenhuma força resultante sobre ele ou está parado ou está no movimento retilíneo uniforme, que é um movimento sem aceleração e nem desaceleração, pois não existe nenhuma força nesse corpo. Agora, a segunda lei de Newton descreve que esse corpo tem uma força resultante aplicada sobre ele, causando uma aceleração nesse corpo. Ou seja, vai ter uma aceleração constante sempre e a velocidade vai variar de forma uniforme. Podemos, por exemplo, falar sobre a gravidade, pois um corpo, quando está caindo em queda livre, ele vai sempre ter a força de aceleração da gravidade empurrando ele para baixo, e ela não vai variar. Mas a velocidade do corpo vai variar de forma uniforme. Vai. Aqui quem fala é o Giovanni, eu sou outro membro do grupo. Desculpe qualquer erro, pois eu nunca tinha feito isso. Estou aqui para explicar um pouco sobre os experimentos, explicar um pouco o gráfico e tirar uma breve conclusão disso tudo. Vamos relembrar de algumas coisas que foi explicado na introdução. Primeiro, as massas, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é muito importante para colocarmos nesses experimentos, para nós explicarmos esses experimentos e o porquê eles se comportaram dessa forma. A massa dos objetos são muito importante para essa situação. Por isso, está na tela a massa dos objetos. Deve ter passado aí a massa dos objetos. Porque a partir da massa nós podemos calcular a força utilizando a aceleração. A aceleração que foi explicada também, a aceleração é 9,8 metros por segundo, dependendo do nível do mar. Quanto mais perto do mar, mais perto de 10 você chega. Os gráficos são muito importantes para nós observarmos alguns comportamentos de uma forma mais matemática, uma forma mais visível. Esses gráficos só foi possível por causa do tracker. Por causa nós colocamos os vídeos no tracker e ele deu para gente, a partir de um procedimento, ele deu para gente o gráfico, que é esse gráfico que está apresentando aqui agora para vocês. Nós podemos observar algumas coisas interessantes. A inclinação do gráfico. A inclinação do gráfico é a velocidade que ele alcança até o final do negócio. Isso é muito importante, pois a velocidade é alterada a partir da força. E a força, como ela está crescendo, ela não, ela está alterando, sendo a aceleração do movimento retilíneo uniformemente variável, ele é a aceleração dele. Então, automaticamente, ele vai crescendo um pouco a partir ele está em uma crescente. Outro motivo para ele estar numa crescente é a resistência do ar, pois quanto mais tempo você está em movimento, mais é menos resistência, a resistência do ar altera essa equação, esses gráficos. E para finalizar, a conclusão é a seguinte: nós podemos observar que a conclusão é o seguinte: os experimentos prova a efetividade das leis de Newton até hoje. Mesmo se a gente aumentasse o experimento para umas situações muito altas, como você arremessar de um prédio, coisa e tal, a partir de medição de tempo, a partir de quanto tempo ele demorou para chegar lá embaixo, essas coisas, podemos provar que essa lei funciona. Mas temos que ressaltar que os cálculos muitas das vezes podem chegar em resultados parecidos, mas não exatos, que é por causa de alguns detalhes que nós deixamos de lado no,
para ficar os cálculos alguns detalhes como arredondamento, algumas questões como resistência do ar que não vai ser colocada